Olá, almas curiosas e buscadores de sabedoria. Bem-vindos ao canal, onde o véu entre o nosso mundo e o reino do invisível se torna mais fino, onde as histórias dos nossos antepassados ecoam e os segredos da natureza se revelam. Hoje, embarcaremos numa jornada fascinante, desvendando os mistérios de uma data que, à primeira vista, pode parecer comum, mas que guarda em si uma tapeçaria rica de fé, folclore e profundos significados. Preparem-se para abrir os olhos e, talvez, a própria alma. Existe um dia em que os limites se esbatem, em que as palavras proferidas ganham um poder especial, e as ações, por mais insignificantes que pareçam, podem traçar o curso do seu destino. Um dia em que o passado e o futuro se tocam, e o presente é um delicado equilíbrio de energias. O que fará ou deixará de fazer neste dia poderá não só influenciar a sua sorte, mas também a de quem o rodeia. Ignorar os sussurros da tradição é desafiar forças que transcendem a nossa compreensão. E o dia 22 de outubro, meus caros, é precisamente um desses dias, carregado de uma energia peculiar e de avisos ancestrais. Na vasta tapeçaria do tempo, cada data é um fio entrelaçado com lendas, crenças e práticas que moldaram a vida dos nossos antepassados. O dia 22 de outubro, no coração do outono, é um portal para a época em que a natureza se recolhe, as folhas caem e o ar fica carregado de uma melancolia mística. Em Portugal, como em muitas culturas europeias, o outono é o tempo de transição, de balanço das colheitas e de preparação para o inverno, mas também de uma introspecção mais profunda, onde a memória dos que partiram se faz mais presente. Conhecido por alguns como o Dia do Guardião Secreto, esta data é um marco, um lembrete de que há mais na existência do que aquilo que os nossos olhos podem ver. É o período em que a sabedoria popular nos adverte a agir com prudência e a honrar os rituais antigos, para garantir a proteção e a prosperidade da casa e da família. No calendário cristão, o dia 22 de outubro é assinalado de forma especial pela memória de São João Paulo II, uma figura colossal que marcou profundamente o século XX e a história da Igreja. Para os fiéis, este é um dia de veneração e de súplicas a um santo cuja vida foi um testemunho de fé inabalável, coragem e amor pela humanidade. A ele se dirigem preces por inúmeras intenções, por saúde e cura em tempos de doença, por paz nos corações e entre as nações, por força para superar desafios e até por questões mais mundanas como o sucesso nas colheitas, a harmonia familiar ou a bênção de um bom casamento. A sua figura, um homem que derrubou muros e uniu povos, é invocada como intercessor poderoso. Contudo, antes mesmo de as catedrais se erguerem e os santos serem canonizados, a terra já pulsava com outros ritmos, e as tradições pagãs muitas vezes encontravam novos trajes nas vestes da fé cristã. Não é incomum que, por baixo da veneração a um santo, se encontrem ecos de rituais mais antigos, ligados à transição do outono para o inverno, à proteção do lar contra espíritos errantes, ou a busca por fertilidade e abundância num período de escassez iminente. Assim, enquanto honramos o legado de São João Paulo II, também sentimos o sussurro de antigas divindades da terra e da colheita, que continuam a tecer a sua influência nas crenças populares. Para compreendermos a profundidade deste dia, mergulhemos na extraordinária vida de Karol Wojtyła, o homem que se tornaria São João Paulo II. Nascido a 18 de maio de 1920, em Wadowice, na Polônia, a sua infância foi marcada por perdas e desafios. Perdeu a mãe muito cedo, a irmã antes mesmo de nascer, e o irmão mais velho na adolescência. Estas experiências forjaram nele uma resiliência e uma fé profunda, desde tenra idade. A Polônia da sua juventude estava sob a sombra da guerra. Durante a ocupação nazi, Karol trabalhou numa pedreira e numa fábrica química para evitar a deportação, enquanto clandestinamente estudava no seminário arquidiocesano.
A fé, a cultura e a identidade polacas eram brutalmente suprimidas, mas Wojtyła, com outros jovens corajosos, mantinha viva a chama da esperança. Imaginem a ousadia e o perigo de estudar teologia em segredo, sob o risco constante de ser descoberto e executado. Esta foi a forja onde a sua vocação se tornou inquebrável. Ordenado sacerdote em 1946, a sua paixão pela filosofia, pela teologia e pela literatura era evidente. Doutorou-se em Roma e regressou à Polônia para se tornar professor universitário, capelão universitário e depois bispo e arcebispo de Cracóvia. Durante o regime comunista, Wojtyła foi uma voz destemida, defendendo a liberdade religiosa e os direitos humanos, sempre com uma perspicácia pastoral e uma inteligência que desarmava os opressores. Ele entendia a alma humana e os anseios do seu povo. Mas foi em 16 de outubro de 1978 que o mundo o conheceu de verdade. Habemus Papam, e surgiu um papa polaco, o primeiro não italiano em mais de 450 anos, João Paulo II. Ele abraçou o papado com uma energia sem precedentes. As suas viagens apostólicas, que o levaram a mais de 129 países, foram lendárias. Ele beijava o solo de cada nação, um gesto que simbolizava o seu amor pela humanidade e a sua crença na dignidade de cada cultura. Ele foi o Papa peregrino, um mensageiro de esperança e paz. Lembram-se do atentado de 1981? Na Praça de São Pedro, ele foi baleado. Mas a sua fé inabalável e o seu perdão ao agressor, Mehmet Ali Aka, chocaram o mundo e demonstraram o poder transformador do amor cristão. Totus tuus, todo teu, era o seu lema, dedicado à Virgem Maria, e essa devoção guiou a sua vida. João Paulo II foi um gigante que contribuiu para a queda do comunismo na Europa de Leste, um defensor incansável da vida, da família e da justiça social. Ele convocou Jornadas Mundiais da Juventude, onde milhões se uniam em fé, e publicou encíclicas que reformularam o pensamento social da Igreja. Ele partiu a 2 de abril de 2005, deixando um legado imenso de coragem, esperança e um profundo amor por Deus e pela humanidade. A sua canonização em 2014 foi um reconhecimento global da sua santidade. No dia 22 de outubro, celebramos a sua memória litúrgica, um dia que nos convida a refletir sobre a força da fé e a capacidade do espírito humano para superar as maiores adversidades e iluminar o caminho dos outros. É, de facto, o dia de um guardião secreto, cuja influência perdura e nos guia. Neste dia de transição, a natureza e os objetos do cotidiano tornam-se mensageiros, revelando os segredos do que está por vir. As pessoas de outrora, atentas a cada pormenor, aprenderam a ler estes sussurros do universo. Primetas de tempo e colheita. 1. Se 22 de outubro amanhecer com névoa densa, o inverno será rigoroso e com muita neve. A névoa, que impede a visão clara, é um sinal de que a natureza se prepara para um véu de frio e geada. 2. Vento forte a soprar de leste neste dia, sinal de poucas chuvas no mês seguinte, mas de um tempo seco e frio, que pode dificultar as sementeiras de inverno. O vento leste, muitas vezes seco, traz consigo a promessa de um solo sedento. 3. Se as aves migratórias já partiram todas, o inverno virá mais cedo e será prolongado. A sabedoria dos animais é um calendário vivo. A sua partida apressada é um aviso inequívoco do frio que se aproxima. 4. As primeiras folhas caídas no dia 22, se estiverem secas e estaladiças, prometem um outono seco e um bom tempo para a secagem de frutos e azeitonas. A secura das folhas reflete a do ar, ideal para conservar as provisões. 5. Chuvas finas e contínuas no dia 22, sem ventos fortes, prenunciam um bom ano para as culturas de cereais, que beberão a água da terra. A chuva branda nutre a terra sem a agredir. 6. Se os cogumelos selvagens estiverem abundantes e grandes,
Haverá prosperidade e fartura de comida na próxima estação. A generosidade da floresta é um reflexo da generosidade da terra. 7. Ver uma aranha a tecer a sua teia de manhã cedo, com o orvalho ainda visível, é um sinal de bom tempo e estabilidade nos próximos dias. A teia é um símbolo de ordem e paciência, um presságio de calma. Primetas domésticas e de dinheiro. 1. Deixar cair moedas no chão neste dia e não as apanhar imediatamente atrai má sorte financeira. As moedas são símbolos de riqueza. Deixá-las desprotegidas é um convite à escassez. 2. Se uma aranha pequena, daquelas que chamamos aranha do dinheiro, surgir inesperadamente e subir por si acima, é um bom presságio de dinheiro inesperado a caminho. A pequena aranha é vista como um mensageiro da fortuna, tecendo um futuro próspero. 3. Partir um espelho neste dia, mesmo que por acidente, amplifica o período de má sorte, estendendo os habituais 7 anos para o dobro. O espelho, portal para o reflexo da alma, é particularmente vulnerável e poderoso neste dia de transição. 4. Cantar antes do pequeno almoço neste dia pode trazer infortúnio e tristeza para o lar. A alegria matinal deve ser contida até que o corpo e o espírito estejam totalmente despertos e prontos para o dia, para não afugentar a sorte. 5. Dar um presente, como uma faca ou tesoura, simbolizando o corte, a alguém amado neste dia, pode significar a separação ou o corte de laços. Objetos cortantes são evitados como presentes para não cortar a relação. A noite de 22 para 23 de outubro é uma janela para o subconsciente, onde os sonhos adquirem uma clareza e um significado especial. Preste atenção aos detalhes, pois neles se escondem mensagens importantes para o seu futuro. Sonhar com água, água limpa e corrente, significa purificação, novos começos e a resolução de problemas emocionais. Se a vir a correr, é sinal de que as preocupações se escoam. Água turva ou estagnada. Alerta para confusões, obstáculos ou emoções reprimidas que precisam ser confrontadas. Pode indicar um período de estagnação na sua vida. Nadar em águas calmas. Representa controle sobre a sua vida e emoções, sucesso nos seus empreendimentos. Nadar em águas turbulentas. Indica desafios iminentes, lutas internas ou situações difíceis que exigem coragem. Sonhar com animais. Cães, símbolo de lealdade e proteção. Um cão amigável indica apoio de amigos. Um cão agressivo, conflitos ou traição. Gatos, mistério e intuição. Um gato negro pode não ser mau presságio, mas sim um convite a explorar o seu lado mais intuitivo e sombrio. Um gato a caçar, a sua capacidade de superar obstáculos. Aves a voar. Liberdade, aspirações e boas notícias. Se voam alto, os seus objetivos estão ao alcance. Serpentes, transformação, cura ou medo. Não é necessariamente negativo. Pode ser um sinal de renovação. Sonhar com pessoas, pessoas falecidas. Se são pessoas queridas, podem estar a oferecer conforto, orientação ou a pedir que resolva algo pendente. Não tenha medo, mas preste atenção às suas mensagens. Desconhecidos representam aspectos ocultos da sua própria personalidade ou novas experiências que estão por vir. Sonhar com objetos, chaves. Desvendar segredos, oportunidades ou soluções para problemas. Portas abertas, novas oportunidades, caminhos a seguir. Portas fechadas, obstáculos, decisões adiadas ou caminhos bloqueados. Dinheiro, poder, valor pessoal, mas também ansiedade em relação à segurança material. Sonhar com ações, cair, medo de perder o controle, insegurança ou ansiedade. Voar, libertação, desejo de escapar ou grande ambição. Correr, fuga de algo ou busca por algo, dependendo do contexto. Quem nasce a 22 de outubro possui uma alma especial,
marcada por uma mistura intrigante de qualidades. São indivíduos frequentemente dotados de uma intuição aguçada, uma capacidade inata de compreender as complexidades da vida e de se adaptar a diferentes circunstâncias. A sua personalidade é muitas vezes carismática, magnética, capaz de inspirar e liderar os outros, tal como São João Paulo II, que nasceu sob a influência de um dia diferente, mas cuja energia de liderança e profundidade espiritual ressoa com este dia. Os nascidos a 22 de outubro tendem a ser pensadores profundos, com uma forte ética e um sentido de justiça. Têm uma paixão pela verdade e pela sabedoria, buscando sempre um significado mais profundo nas experiências da vida. Podem ser por vezes um pouco misteriosos, guardando para si os seus pensamentos mais íntimos, o que só aumenta o seu fascínio. A sua sensibilidade e empatia tornam-nos excelentes ouvintes e conselheiros. No entanto, precisam de ter cuidado para não se deixarem consumir pelas emoções alheias, mantendo seus próprios limites. Na sua jornada, encontrarão muitas oportunidades para fazer a diferença no mundo, seja através da arte, da liderança comunitária, da espiritualidade ou da busca do conhecimento. A sua capacidade de inspirar e a sua resiliência serão as suas maiores forças, permitindo-lhes superar obstáculos e deixar uma marca duradoura. São verdadeiros guardiões da sabedoria e da compaixão. Neste dia, o calendário onomástico celebra a memória de vários santos e, com eles, os nomes que carregam a sua essência. Entre os mais comuns em Portugal para esta data, temos João, um nome de grande ressonância que remete à graça e à bondade. Aqueles que carregam o nome João, em honra de São João Paulo II ou de outros santos, são frequentemente associados a qualidades como a liderança natural, a compaixão e uma profunda espiritualidade. São pessoas que tendem a ser comunicativas, sociáveis, mas também com uma forte convicção interna e um sentido de propósito. Possuem uma mente analítica e uma grande capacidade de adaptação, sendo capazes de enfrentar desafios com serenidade e fé. Salomé, um nome de origem hebraica que significa paz. As mulheres com este nome são muitas vezes descritas como sensíveis, intuitivas e com uma forte ligação à família e ao lar. Possuem uma beleza interior que se reflete na sua calma e gentileza. Filipe, de origem grega, significa amigo dos cavalos ou aquele que ama cavalos. Os Filipos são conhecidos pela sua lealdade, força e um espírito aventureiro. São trabalhadores, dedicados e valorizam profundamente as suas amizades. Córdula, embora menos comum hoje, remete a uma figura de fé e perseverança. Neste dia carregado de energias ancestrais, é crucial saber como canalizar o seu poder para o bem e a proteção. Os nossos antepassados, sábios na leitura dos ciclos, deixaram-nos rituais simples, mas poderosos, para honrar os invisíveis e garantir a prosperidade. 1. O ritual da proteção do lar com sal grosso. Objetivo: limpar o ambiente doméstico de energias negativas, invejas e maus olhados, protegendo a família. O que precisará? Um punhado generoso de sal grosso, uma bacia com água, um raminho de alecrim, se possível. Quando e como realizar? Ao amanhecer do dia 22 de outubro, ou no final da tarde, antes do pôr do sol. 1. Coloque o sal grosso na bacia com água. Se tiver o raminho de alecrim, adicione-o também, pois o alecrim é um poderoso purificador. 2. Percorra a sua casa no sentido dos ponteiros do relógio, começando pela porta de entrada. 3. Com a ponta dos dedos, salpique suavemente a mistura nos cantos de cada divisão, atrás das portas e nas janelas, dizendo em voz baixa ou mentalmente: que toda a maldade se vá, que toda a inveja se desfaça, que a luz da proteção entre na minha casa e na minha família, que a bênção seja aqui, agora e sempre. 4. Ao chegar novamente à porta de entrada,
Despeje a água restante no exterior da casa, numa planta ou terra, simbolizando a expulsão das energias negativas. O que fazer depois? Sinta a leveza no ambiente. Mantenha a casa arrumada e iluminada para preservar a energia positiva. Pode acender uma vela branca em honra de São João Paulo II ou de um anjo protetor. 2. O ritual da abundância com grãos. Objetivo: atrair prosperidade, fartura e boa sorte financeira para o próximo ciclo. O que precisará? Um pequeno saco de pano, preferencialmente verde ou amarelo, um punhado de grãos variados, arroz, lentilhas, feijão, milho, algumas moedas correntes. Quando e como realizar? Durante o dia 22 de outubro, de preferência à tarde. 1. Junte os grãos e as moedas dentro do saco de pano. 2. Segure o saco nas suas mãos, feche os olhos e visualize a sua vida cheia de abundância, as suas contas pagas, comida na mesa e projetos a florescer. 3. Recite o seguinte: terra generosa, colheita farta, que a abundância entre na minha porta. Com estes grãos, que a riqueza se some, que o dinheiro venha e a sorte não se dome. Que assim seja, pela força da natureza e da prosperidade. 4. Coloque o saco num local discreto da sua cozinha ou despensa, ou perto de onde guarda o seu dinheiro, gaveta, cofre, mas nunca num lugar sujo ou desorganizado. O que fazer depois? Deixe o saco lá até ao próximo dia 22 de outubro, ou até sentir que a sua situação financeira melhorou. Depois, pode enterrar os grãos numa planta fértil, devolvendo-os à terra. 3. O ritual da bênção da água e da luz. Objetivo: obter clareza mental, renovar energias e pedir bênçãos para si e para os seus entes queridos. O que precisará? Um copo de água limpa, uma vela branca ou azul, um pequeno crucifixo ou imagem de um santo, São João Paulo II, por exemplo. Quando e como realizar? Ao anoitecer do dia 22 de outubro, num local calmo da sua casa. 1. Acenda a vela. Coloque o copo de água e o crucifixo, imagem à frente. 2. Sente-se em silêncio por alguns minutos, concentrando-se na chama da vela e na sua respiração. 3. Segure o copo de água nas mãos e, com fé, peça que a água seja abençoada com luz divina, que ela lave as suas tristezas e traga clareza. 4. Pode fazer uma oração pessoal, ou o Pai Nosso e a Ave Maria, pedindo a intercessão de São João Paulo II para as suas intenções. 5. Beba metade da água, com a certeza de que está a absorver energias positivas e purificadoras. Use a outra metade para molhar suavemente a sua testa e pulsos, simbolizando a purificação. O que fazer depois? Deixe a vela queimar até ao fim, se for segura fazê-lo. Sinta a paz e a renovação que este simples ato traz. Tradições culinárias do dia. O outono é a estação da abundância, e o dia 22 de outubro reflete isso na gastronomia. As mesas portuguesas enchem-se de sabores ricos e reconfortantes, muitos deles com simbolismo de fartura e preparação para o frio. Castanhas assadas ou cozidas. É quase impossível falar de outono em Portugal sem mencionar as castanhas. Assadas no magusto ou cozidas, são um alimento básico e um símbolo de fartura e convívio. A sua casca dura representa a proteção, e o seu interior macio, o alimento para o corpo e alma. Broas dos Santos. Embora mais associadas ao Dia de Todos os Santos, por entre o 1 de novembro, muitas famílias começam a prepará-las nesta altura. São pequenos pães doces, muitas vezes feitos com batata doce, abóbora, farinha de milho, passas e nozes. Simbolizam a partilha, a doçura da vida e a memória dos que partiram. Jeropiga ou água-pé. Bebidas tradicionais, resultantes da fermentação do mosto de uva, que se bebem com as castanhas. Representam a alegria da colheita e a celebração da vida. Guisados e ensopados. Com o frio a chegar,
Pratos quentes e substanciais, como ensopados de borrego, feijoadas ou guisados de legumes da estação, são apreciados. São refeições que nutrem o corpo e a alma, transmitindo a ideia de calor e união familiar. Neste dia de energias vibrantes e suscetíveis, a prudência é a sua maior aliada. Certas ações, aparentemente inofensivas, podem desencadear consequências indesejáveis, atraindo má sorte ou perturbações. Os antigos avisavam: quem avisa, amigo, é. 1. Proibições domésticas e de limpeza. Não varrer a casa depois do pôr do sol. Acredita-se que varrer o pó para fora da casa após o anoitecer varre também a prosperidade e as bênçãos do lar. O pó simboliza as energias que se acumulam, e varrê-las à noite é como expulsar a boa sorte que se recolhe para descansar no lar. Faça as suas limpezas antes que o sol se ponha. As consequências podem ser perdas financeiras inesperadas ou desavenças familiares. Não lavar ou secar roupa durante a noite, especialmente peças íntimas. É um dia em que as energias noturnas são mais fortes. Deixar roupa a secar, especialmente ao relento, atrai energias de estagnação ou de tristeza. Acredita-se que pode até atrair maus espíritos ou energias negativas para a roupa, que depois vestirão quem a usar. Consequências: doenças inexplicáveis, desânimo ou brigas no lar. 2. Proibições financeiras e de negócios. Não emprestar, nem pedir dinheiro emprestado. Fazer transações financeiras de empréstimo neste dia pode cortar o fluxo do dinheiro na sua vida, gerando dívidas e dificuldades financeiras para si e para quem empresta. O dinheiro neste dia deve ser tratado com especial reverência, mantendo o próximo e não o diluindo em dívidas. As consequências podem ser a dificuldade em saldar dívidas ou a perda de estabilidade econômica. Não iniciar novos negócios ou grandes projetos. Este dia, sendo de transição e balanço, não favorece os inícios. As energias estão mais voltadas para a conclusão de ciclos e a preparação do que para o lançamento de novas sementes. Começar algo grandioso pode atrair obstáculos e atrasos, e o projeto pode não prosperar como esperado. As consequências podem ser fracasso nos empreendimentos ou grandes perdas de tempo e dinheiro. 3. Proibições sociais e pessoais. Não discutir ou brigar, especialmente com familiares. As palavras proferidas neste dia, com raiva, ganham um peso maior. Uma discussão pode gerar um rancor duradouro e quebrar os laços de união, atraindo discórdia e mau ambiente para o lar. É um dia para a harmonia e o entendimento. As consequências são o afastamento de pessoas queridas ou a constante tensão no ambiente familiar. Não cortar cabelo ou unhas. Acredita-se que cortar partes do corpo, como cabelo e unhas, neste dia pode enfraquecer a sua energia vital, tornando-o mais vulnerável a doenças ou a influências negativas. O cabelo e as unhas são considerados extensões da sua aura. Consequências: diminuição da vitalidade, problemas de saúde inesperados ou baixa autoestima. Evitar fofocas e maldizer. Espalhar fofocas ou falar mal dos outros neste dia atrai para si a negatividade que lança sobre os outros. As palavras têm poder, e proferir malícia neste dia pode envenenar a sua própria energia, além de criar karmas negativos. Consequências: calúnias contra si, problemas de reputação ou o afastamento de bons amigos. Não deitar lixo no chão ou em locais impróprios. Desrespeitar a terra e o ambiente neste dia é considerado um ato de ingratidão. Acredita-se que atraia escassez e problemas para a sua vida, pois a terra é a fonte de toda a abundância. As consequências podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras ou simplesmente um sentimento de mal-estar geral. Não deixar objetos pessoais valiosos desprotegidos à vista de todos. Neste dia, as energias de inveja e cobiça podem ser mais intensas.
Deixar objetos valiosos expostos pode atrair o mal olhado ou até mesmo perdas. O ideal é manter os seus bens mais preciosos guardados com discrição. Consequências: perdas materiais, roubos ou danos inesperados aos seus bens. Não realizar grandes viagens ou mudanças drásticas, se puder evitar. Sendo um dia de transição energética, é preferível manter a estabilidade. Iniciar grandes viagens ou mudanças de casa pode encontrar obstáculos inesperados ou atrair infortúnios. As energias do dia pedem recolhimento e reflexão, não grandes perturbações. As consequências podem ser atrasos, imprevistos desagradáveis ou até acidentes durante a viagem, mudança. Lembrem-se, meus caros, que estas proibições não são meras superstições, mas sim o reflexo de uma sabedoria ancestral, um guia para a harmonia e a proteção. Respeitá-las é honrar o delicado equilíbrio entre o visível e o invisível. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração pelos meandros de 22 de outubro. Que os ensinamentos deste dia, as histórias de fé e os avisos ancestrais sirvam como um farol para iluminar o seu caminho. Lembrem-se que o verdadeiro poder reside na sua consciência e no respeito pelas tradições que nos ligam aos nossos antepassados. Que a sabedoria do passado os inspire a viver o presente com mais atenção e a construir um futuro mais pleno. Cuidem-se, e que a luz e a proteção guiem sempre os vossos passos. Até a próxima jornada pelos segredos do nosso mundo.